E no episódio de hoje do nosso querido podcast Agro2, vamos trazer um assunto importantíssimo que muitas vezes não chega muita informação no campo nesse aspecto. Então, para isso, você está aqui no Agro2, você sabe que você tem exclusividade, né, na informação, no conhecimento e nas atualidades que envolvem o agronegócio. Fechou? Então fica com a gente aqui nesse episódio, porque nós vamos falar hoje sobre parte sanitária e ambiental dentro das propriedades rurais e também dentro das empresas que estão relacionadas ao agronegócio. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro2. Plantando ideias e colhendo soluções. Esse é o nosso jargão, nosso tema principal desse podcast. Mas hoje a gente vai trazer um assunto que acho que a gente explorou nenhuma vez, né, Dinac, nesse podcast. Nunca falamos sobre esse assunto. E para isso, a gente sempre traz alguém mais inteligente aqui que o entrevistador, né, que tem mais conhecimento e mais informação. Eu sou Pedro Maia, engenheiro agrônomo, host e apresentador desse podcast. E o nosso convidado, ele é engenheiro sanitarista e ambiental com MBA em perícia, auditoria e gestão ambiental, mestrando em engenharia sanitária e ambiental. E vai falar para a gente sobre saneamento básico rural e como fazê-lo sem implicações no meio ambiente. Eu estou falando do Ítalo Tobias. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui, agradeço muito pelo convite. E poder trazer essas informações que, como você falou, de fato não chega com tanta clareza ao produtor rural, a quem vive numa comunidade rural, ao meio rural em geral. Perfeito, realmente a gente escuta muita notícia, muita coisa que vem na mídia, né? Falando que o produtor não protege o meio ambiente, que ele é descuidado, mas isso é uma mentira, não é, Ítalo? Completamente. O produtor rural hoje, o produtor brasileiro, as fazendas brasileiras são as mais sustentáveis do mundo e vem caminhando para cada vez alcançar um patamar sustentável ainda maior. Então, essa falácia de que o produtor rural causa um impacto ambiental tão grande quanto eles falam, isso é uma falácia exagerada, né? Completamente. Tá atrás de clique, né? Justamente. Para você ter uma ideia, trazendo um pouco para o nosso tema, nós também produzimos impactos ambientais negativos e através do nosso efluente, coisa que pouca gente sabe. Na verdade sabe, mas efluente seria o esgoto. Seria o esgoto que a gente gera. Então, tudo que vai ali como dejetos, eu tô tão acostumado em falar efluente que eu não sei. Os termos técnicos. Toda vez que eu falar algo muito técnico. A água da máquina. Tudo isso é considerado efluente doméstico. Também tem os efluentes industriais, que é o que é gerado nas indústrias. Então, você tem ali a adição de alguns produtos químicos na hora de fazer algum produto e o que resta disso e que deve ser tratado é chamado de efluente, tudo que sai da indústria, tudo né? Que sai da indústria. Isso. E também das nossas casas. Das nossas casas também. E uma coisa, né, Ítalo, que eu vejo é que é o seguinte, a gente fica crucificando o produtor rural, tanto falando desse aspecto ambiental, mas na cidade também não é diferente não, né? Na verdade, até pior, porque pior, não né? tem fiscalização. Porque na fazenda o fiscal bate lá Com e multa milionária. Vai IBAMA, viu que a fazenda é grande, o IBAMA vai em cima, a secretaria vai em cima, até porque também hoje está muito fácil fazer a fiscalização por meio de imagens de satélites, inclusive. Então fica muito fácil ele verificar aí, houve uma supressão aqui, houve um corte de árvores aqui, e é ali que eu vou. Então eles já têm uma coisa mais assertiva, o pessoal não tem a licença, não faz da forma correta, com isso a fiscalização vai em cima mesmo. Mas também tem muito produtor rural que faz da forma correta, faz com licenciamento ambiental, faz com todas as normas ambientais, todas as técnicas ambientais, faz a compensação desse desmatamento, há também o acompanhamento da fauna para que os animais ali não sejam machucados. Então, existe todo um aspecto ambiental ali por trás, todos os estudos ambientais por trás de um desmatamento, e que isso a mídia não fala. Ela simplesmente liga o desmatamento ilegal com o desmatamento legal e acaba crucificando ali todo mundo. Mas agora que vai mudar esse governo aí, agora vai entrar um governo que parece que é diferente, né? Tá. Que esse governo aí é mais ambientalista, vamos ver. Mas, Ítalo, me conta uma coisa, cara.
Você é de onde? Eu sou de Goiânia, De nascido Goiânia em Goiânia. mesmo, nascido Sim, e criado. isso. E engenheiro sanitarista e ambiental. O que ambiental. faz o engenheiro sanitarista e ambiental? Cara, o engenheiro ambiental, basicamente, são 2 cursos em um, né? O engenheiro sanitarista e o engenheiro ambiental. Engenharia ambiental eu sei que é um curso específico. Isso. E você A fez engenharia sanitária, na verdade, a Universidade Federal de Goiás, ela oferece os 2 cursos em um só. Então, você vai tratar toda a parte de saneamento básico na parte sanitária, e isso está totalmente atrelado também à parte ambiental, que seria ali os impactos ambientais causados, talvez, por uma descarga de efluente, seja ele doméstico, seja ele industrial. Drenagem urbana também fica enquadrado como saneamento básico. Resíduos sólidos, que é o lixo das nossas casas, lixos industriais, também são considerados saneamento básico. Então, basicamente, o saneamento ele é ligado nesses 4 eixos, que é efluente, resíduos sólidos, a água tratada e também a drenagem. Então, gerando todos esses aspectos do saneamento básico atrelado ao meio ambiente, formou-se o curso de Engenharia Ambiental e Sanitária na Universidade Federal de Goiás. E também, por consequência, por já ser um curso de engenharia ambiental, também tratamos de assuntos ambientais, industriais. Então, os impactos causados pelas indústrias no meio ambiente, os impactos causados por um comércio, por a transição de veículos interestaduais ou municipais, tudo isso entra como na parte de engenharia ambiental. Entendi. E como é que você escolheu essa área, assim? Por que você escolheu essa área? Cara, basicamente por causa do meu irmão. Seu irmão? Meu irmão, ele é mais velho que eu e entrou nessa área e foi me falando coisas sobre o curso, foi me instruindo sobre alguma coisa. Eu quero conhecer, comecei a ler sobre, ver vídeos, estudar um pouco. Eu vou seguir por esse rumo. E entrei, consegui passar na Universidade Federal de Goiás em 2013, me formei no final de 2017. É um curso integral, então, assim, dificulta um pouco a parte de estágios, né? Justamente. Então, assim, é complicado, cara, não é fácil. O campus qual? É o do lado do... Campo da Engenharias. Na Praça Universitária ali? Isso. Então, pelo menos você tá mais dentro da cidade. Eu fiz agronomia, né? Nossa, é longe. Só que era lá na fazendinha, lá longe. É longe. Eu peguei algumas matérias lá também, principalmente laboratório de química. A maioria dos laboratórios foram lá. E aí o seu mestrado você está fazendo lá na UFG também? Na UFG também. No mesmo campus, inclusive com o meu professor, que foi meu orientador na minha tese de TCC. E agora ele é meu orientador também no mestrado. E que é sobre o mesmo tema, que é o saneamento. Perícia. Na verdade, o meu mestrado é sobre saneamento básico em comunidades rurais. Junto de um projeto que nós temos na Universidade Federal, que chama San Rural, que atrela justamente a saúde ambiental, a saúde da população de comunidades rurais. Aí não é produtor rural, é comunidades quilombolas, ribeirinhas, e é atrelado à saúde dessas pessoas, como está de fato o saneamento nessas comunidades e quais são os riscos e como podemos de fato melhorar o saneamento ambiental nessas comunidades. Seria basicamente isso, só que nesse percurso escrevemos mais de 115 livros falando sobre como de fato cada comunidade. Teve 120 comunidades, então para cada comunidade a gente escreveu um livro relatando como é a saúde, como é o saneamento básico, dividido naqueles 4 eixos que eu falei anteriormente. Então, e agora estamos na fase de propomos também tecnologias, qual seria a melhor tecnologia a aplicar para o tratamento de água, para o tratamento de efluente, manejo de resíduos sólidos, o que fazer com o lixo, né? Drenagem urbana, se estava de acordo, se não estava, como melhorar de fato essa drenagem urbana, visando acabar com o alagamento daquelas áreas, o que pode ser feito nos mananciais, que são os rios, como que a gente pode diminuir as chances de alagar, né, de ter a enxurrada ali, levar casa, levar carro, tudo que a pessoa às vezes tem na sua propriedade. Então, quais são as tecnologias hoje existentes que elas são acessíveis para o produtor, para o pequeno produtor rural, muitas das vezes, a comunidades rurais,
como essa tecnologia pode alcançar essas pessoas? Quais tecnologias hoje pode ser empregado em qualquer comunidade de forma que seja eficiente e barata, né? É claro que para cada comunidade tem uma forma diferente, tem uma tecnologia diferente a ser empregada, mas seria basicamente isso. E hoje a gente está finalizando o projeto agora em 2022 e a gente fala basicamente dos riscos. Então, o que deve ser empregado primeiro? Não dá para a gente fazer tudo, falar para o governo, você precisa, ou município de Piranhas, você precisa fazer isso. Cara, é muito caro. Por mais que as tecnologias sejam mais em conta, elas ainda assim são caras, algumas, né? Então, não dá para abraçar tudo de uma vez, tem que ser em índices de prioridades que a gente fala, e por etapas. Então, quais são os índices de prioridade? O que é mais importante eu fazer agora? Você beber uma água contaminada é mais importante do que você lançar um efluente não tratado no rio? Se você tiver que escolher, o que você faria primeiro? Vixe. Então, seria basicamente nesse aspecto. Lançar um efluente no rio aí. Cara, são coisas que a gente faz. No peito. O problema é que, assim, a gente acha que não bebe, né? Principalmente quando a gente vai em fazendas, esse tipo de coisa. Eu ouvia muito isso até antes da faculdade e fiz também. Acredito que muita gente faça, inclusive na nossa empresa também, muita gente faz quando a gente vai fazer um trabalho de campo e eu sempre brigo. A gente tem a mania de achar que água de nascente é boa. Então a gente pega, nossa, que água gostosa, que água não sei o que lá, cristalina, que água boa. E nesse projeto a gente fez, né, mostrou a qualidade da água de que aquelas pessoas estavam utilizando, seja de forma individual ou seja de forma coletiva, que é através de estações, né? Na verdade não estações, porque acredito que 2 só tiveram, mas mesmo assim muita gente fazia a captação, pegava aquela água por meio de tubulações, levava para um lugar e depois dividia para todo mundo da comunidade. Então, eles pegavam na nascente, a água é boa, é clara, tá tranquilo, gostosa. Cara, quando a gente foi fazer a análise de E. coli, de bactérias, E. coli é basicamente um micro-organismo. Escherichia coli. Isso. Que é o coliforme fecal? É um dos coliformes fecais. Só que o coliforme fecal ele pode ser encontrado em terra também. Não significa basicamente que ele é de um organismo humano, que ele está na fezes. Humano, né? Então, o Escherichia coli ele é basicamente do trato gastrointestinal humano, ou seja, é do intestino humano. Então, não do humano, né? Desculpa. De animais de sangue quente. Uhum. Então, mamíferos. Então, basicamente, se você tem a presença daquilo na água, significa que algum animal de sangue quente defecou ali. Ou que está vindo de algum lugar que trouxe esse micro-organismo para aquele ponto. Da mina lá de baixo. É aí que tá. Da onde que vem a água que tá da mina? Vem do lençol freático. E o que acontece? Às vezes, muitas casas existem ali próximo e tem as suas fossas rudimentares, às vezes fossas negras, que acabam contaminando aquele lençol freático. Entendi. Então, a gente gosta não, né? Os técnicos, às vezes, muito dessas pessoas, elas fazem os seus... constrói suas estruturas por meio de conhecimento empírico, né? É um conhecimento que vem da cultura deles. Não o conhecimento técnico, não é o da técnico, justamente. Né? Eu fiz isso aqui a minha vida inteira, é até uma dificuldade. Porque, eu fiz isso aqui uma vida inteira, porque nunca tive problema, por que vocês estão falando que eu preciso, fazer uma desinfecção na água, jogar cloro? Aí a água vem com um gosto diferente, aí eles já acham... Aí eles já acham que o quê? Que a água que nós estamos oferecendo é a ruim e a deles é a boa. Eles acabam não utilizando do sistema. Então, a gente também enfrenta esse tipo de problema no nosso meio. Então, seria basicamente isso. Eles constroem as suas fossas, os seus dispositivos de tratamento e disposição de efluente, muitas vezes de forma equivocada. Não que seja errado você ter uma fossa seca. A fossa seca, pelo contrário, ela é aprovada. Eu ia te explicar. Conceitua pra gente aí essas fossas aí, né? Porque assim, quando você fala fossa, na minha cabeça o que eu lembro é o seguinte, né? Eu não estudei essa disciplina, né? Então, assim, também acho que muita gente aí que tá assistindo o podcast, às vezes não tem essa familiaridade. A fossa, ela é um buracão, que constrói ali a margem da casa ali, né, a distância da casa, onde toda a descarga vai para essa descarga do vaso
vai para esse buraco e fica lá e vai fermentando lá e vai virando dejeto lá. Não é Basicamente, aí entra um pouco de termologias um pouco técnicas. Se eu for muito rápido, você me fala. Tá. A fossa, basicamente, existem vários tipos de fossas. Fossa séptica, fossa seca, fossa ecológica, Tem dentre até outras. de biodigestor que faz Biodigestores também. O que acontece? A fossa séptica, ela tem toda uma estrutura por trás dela. Então, a gente fala que ela é um reator. É um reator onde você tem a contribuição da água, que seria a descarga, para levar todo o excremento para um local adequado. Naquele local existe uma pequena decantação de parte dos dejetos e o líquido ele passa sozinho para uma outra câmara. Essa outra câmara é chamada de reator anaeróbio. Então, é ali que vai acontecer toda a química por trás do tratamento, de forma anaeróbia, que é sem oxigênio. Então, ali são gerados biogás, são gerados efluentes também, efluentes tratados e a matéria orgânica que fica decantada ali no fundo, que a gente chama de lodo. Então, essa matéria orgânica é chamada de lodo, basicamente, né? Então, seria basicamente isso a fossa séptica. A fossa seca já é um pouco diferente. A fossa seca é aquela que pelo menos eu, né, ia para casa da minha avó e tinha lá uma casinha fora da casa, totalmente fora da casa, onde tinha apenas um buraquinho no chão e ali era deixado todo o excremento, né? Então você não tem a contribuição de água, você não tem uma descarga ali que gera uma contaminação maior. Não uma contaminação maior, mas gera uma pluma de contaminação maior porque todos os organismos patogênicos, que são organismos que causam infecção e, consequentemente, podem vir a trazer diarreia, que para a gente hoje tem muito medicamento, mas para uma pessoa que está no meio do mato, no meio de uma parte rural, onde ela não tem auxílio nenhum, pode vir a matar. Inclusive, no mundo, é responsável por quase 3% das mortes no mundo são causadas por diarreia. Esse é um dado da ONU. E diarreia, o povo subestima o poder da diarreia, Sim, né? é muito perigoso. É porque, assim, às vezes, para nós que temos uma condição de ter um tratamento, não, toma um vermífero, toma isso, toma aquilo, talvez não tenha tanto efeito como uma pessoa que não tem essa condição. Então, imagina ali na África, onde muitas pessoas não têm acesso a medicamento, não têm acesso ao saneamento de forma alguma. Então, ela acaba consumindo uma água poluída, aquilo ali frequentemente, todos os dias, basicamente. Então, aquilo vai gerando diversas infecções no corpo humano, né? E isso falando apenas de micro-organismo. Também temos vírus entéricos, que são vírus que causam infecção. E também temos eumintos, como criptosporídeo e giardia, que também foi um dos temas de alguns artigos que eu escrevi. Então, a gente, justamente em comunidades rurais, então a gente fez a análise de água e identificou esses micro-organismos, né, na água e relacionamos ele ao que poderia estar causando isso, né? E que se as pessoas consumirem aquela água, se ela tiver uma determinada concentração desses micro-organismos lá, ela poderia vir a ter algumas doenças, principalmente giardíase, criptospirose. Então, assim, são doenças que podem vir a matar, podem também deixar sequelas, como, por exemplo, se o cisto ficar preso no cérebro, pode vir a causar problemas motores, dentre outras coisas. Sério isso, né? A cisticercose, né? Isso, justamente. Bacana. E hoje a sua atuação é principalmente nessa área rural, então. Então, assim, você não, na parte urbana, você também, se precisar, você faz ou não? Como é que é? Então, o que acontece? Hoje nós temos uma empresa chamada Prevention Ambiental, que ela é focada no meio rural. Então, a gente engloba ali toda a parte rural do agronegócio, que é o nosso foco principal, mas também atuamos na parte de mineração, agroindústrias e também na parte de saneamento básico. A empresa hoje é formada por 5 sócios, são eles 2 advogados especialistas na parte ambiental, um engenheiro agrônomo e 2 engenheiros ambientais contando comigo, e um sanitarista, né, no caso.
Então a gente consegue englobar todas essas questões. Também temos diversos colaboradores dentro da nossa equipe, mais de 22 hoje. Ô, louco aí. E tá grande. Hoje nós temos uma filial em Jussara e a nossa matriz é em Piranhas. E estamos querendo também trazer uma filial aqui para Goiânia. Entendi. Aí, tipo, o produtor, ele entra em contato com você, ele fala assim, vou construir um armazém, eu vou construir aqui uma casa nova na fazenda, alguma estrutura, sei lá, por exemplo, de galpão de aves ou galpão de suínos. E aí você vai e dá essa consultoria de como que ele vai tratar os dejetos dessa produção, é isso? Então, como por que ser muito amplo, a gente acaba tendo diversas atuações frente ao agronegócio e agroindústrias, ao produtor rural de forma geral. Mas, basicamente, a gente atua no licenciamento ambiental. É como eles chegam até nós. Entendi. Mas, como eles chegam com essa ideia, poxa, eu quero tirar a licença, então a gente já vende o nosso serviço. Entendi. Que seria para adequar. Aí, dentro do nosso serviço, estaria a gestão de alta performance ambiental para a fazenda dele. Porque, às vezes, o cara quer tirar uma licença, mas não sabe do potencial que a propriedade dele tem. Qual que é o meu potencial? O que eu posso fazer nela? Então, a gente faz toda essa análise. Olha, você pode fazer uma supressão de vegetação nativa aqui, você pode readequar a sua reserva legal aqui, que aqui talvez você tenha um ganho produtivo maior se você desejar plantar soja ou qualquer outro tipo de cultura. Você passando essa reserva legal para o outro lado da sua propriedade, você tem um ganho ambiental maior, você tem uma produtividade maior. Sua propriedade, ela tem capacidade hídrica para sustentar talvez pivôs? É possível fazer isso frente à Secretaria do Meio Ambiente? Não é. Outra situação também seriam mais voltados para agroindústrias, e aí sim seria de fato o tema, né, desse podcast. Então, o produtor rural às vezes tem ali uma pecuária leiteira, por exemplo, e ele tem ali um confinamento, e nesse confinamento é gerado uma quantidade de efluente muito grande. Muito grande. Então, o que você faz com esse efluente? Tem diversas alternativas. Você pode simplesmente tratá-lo e depois jogar o efluente tratado no manancial, que está tudo ok, ou você pode reaproveitar o seu efluente e ganhar dinheiro em cima disso. Opa, é a ideia, né? Porque, a ideia. Na verdade, dá um adubo também, né? Justo, e muita gente não sabe, cara. É o tipo de coisa que o cara, às vezes, está perdendo dinheiro dentro da propriedade dele sem saber. Então ele chega pra gente, eu precisava licenciar minha propriedade. Aí você chega lá, o cara tá lançando um efluente puro no manancial ou numa parte qualquer da propriedade. Aí a gente, peraí. O que você acha da gente fazer uma estaçãozinha aqui de tratamento? Você pode usar como adubo, você pode fazer a fertirrigação, então você vai ter uma produtividade muito maior, uma silagem muito melhor. Então, acaba que a gente atua meio que nessa consultoria também, além de apresentar a licença, e eu gosto de falar isso porque é um diferencial nosso. A gente não se atenta só, às vezes, ao que o cara quer, porque às vezes ele nem sabe o que ele quer, ele não sabe do potencial que a propriedade dele tem, do quanto ele pode expandir, do quanto ele pode crescer ali, aumentar o potencial de produtividade dele dentro da propriedade. Então a gente gosta sempre de explanar isso. É claro que alguns aceitam, outros não, porque talvez para aquele momento não tenha não tem uma cabeça ali para mexer com aquilo agora, né? Então eles acabam querendo somente a licença e a gente faz somente a licença. Mas normalmente, a maioria das vezes, eles aceitam, porque isso toca no bolso, né? Quando a gente fala que vai ganhar, então ele, igual você falou. Você pega, por exemplo, uma atividade de confinamento, por exemplo, que a margem do produtor já é pequena. Né? Incerta. E incerta. E assim, o que ele puder fazer para otimizar essa receita dele, como por exemplo, essa gestão desses efluentes aí, por exemplo, que você pega o confinamento ele solta o esterco do gado em grande quantidade, né? E aquele esterco é uma fonte de nitrogênio riquíssima, né? Que pode ser amplamente utilizado na pastagem, né? Para fazer adubação. Eu também posso usar ele como combustível, porque ele entra para um biodigestor e vai produzir gás que eu posso utilizar. E ainda vou estar poupando o meio ambiente e vou estar aumentando a minha taxa de retorno. Né, justamente. Aí entra a sustentabilidade ambiental de novo para o produtor rural que ninguém vê. Todo mundo acha que
é simplesmente porque o cara tem uma grande fazenda e ele está poluindo demais. E na verdade não é. Muitas vezes não é. Então, e o biogás, ele é engraçado que ele tem diversas finalidades, não só com energia, mas ele também pode ser utilizado como gás. Gás de cozinha. Gás de cozinha. É um gás natural que pode ser utilizado como um gás de cozinha. Tá caro, hein? Ó, imagina. Então ali, tem só... Olha o quanto você pode gerar, agregar ali e deixar de gastar só com efluente. Então, tem diversas finalidades. Você pode utilizá-lo também como fonte de energia térmica. Então, cara, assim, sinceramente, quem não faz isso tá perdendo muito dinheiro mesmo. E você acha que o produtor rural brasileiro ele é consciente de que tem essas alternativas, ou você acha que isso ainda é um tabu para ele? Cara, eu acho que é um tabu. É mesmo? Infelizmente, ainda é um tabu. É claro que quando a gente vai conversando, vai falando a linguagem dele, ele vai tendo uma facilidade maior de aceitar, né? Mas muitas vezes o produtor rural ele é um pouco, como se diz, cabreiro, né? Ele tem meio que assim, será que isso vai funcionar mesmo? Vou voltar cá. Devido que eu vi um estudo falando que a média do agricultor e do pecuário, do produtor rural brasileiro hoje é em torno de 45 anos, né? Então, é a geração ali que veio ali, né, dos anos 80, dos anos 70, do final dos anos 70 para cá, né? Então, ainda não era muito cultural isso, né? Já esse movimento de sucessão que está vindo para o campo agora com os filhos, com os netos que estão assumindo os negócios, eu acho que a cabeça já é mais aberta, diferente, né? Mais justamente. Diferente, né? E hoje, Ítalo, qual que você vê que é a principal dor do produtor rural no meio quando a gente fala de questão de sanitária e ambiental, na sua visão? Cara, eu aquilo vejo... assim que você chega em toda fazenda você vai encontrar aquilo. Consumo de água sem tratamento. O que ninguém faz. É o que ninguém faz. Justamente entra de novo aquela questão. Hoje não, né? Da parte técnica a gente diferencia um pouco o que é um poço tubular e um mini poço. Um poço tubular profundo e um mini poço. O mini poço ele é ali até uns 35 metros. O poço tubular ele já é além disso. É claro que essa é uma denominação que ela pode alterar, porque na nomenclatura técnica, o mini poço ele pega água apenas do lençol freático. Então o lençol freático ele fica ali entre uma camada permeável de solo, ou seja, a água consegue infiltrar normalmente, sem problemas, e uma rocha impermeável, onde a água não consegue passar. Então ali você consegue fazer cisterna, você consegue fazer mini poços. E quando você passa, novamente, é claro que isso vai alterar de lugar para lugar, mas a gente considera que quando a gente passa de 35 metros, a gente já começou a perfurar uma rocha impermeável. Então a gente já está chegando no lençol freático. O que não exclui a chance dessa água também estar contaminada. Mesmo estando lá embaixo, mesmo lá tendo embaixo. Passado pelo solo, tendo infiltrado. Sim, a gente tem um potencial de filtração do solo, mas é um potencial não muito significativo com algumas substâncias. Por exemplo, temos algumas substâncias químicas que podem passar. Então, essa água, na verdade, ela vem de algum lugar, né? Ela não nasce ali. Normalmente... Na verdade, a água que está rodando hoje é a mesma água que tem há milhões de anos, né? É a mesma forma, ela só muda a forma, às vezes. Ciclo, né? O ciclo hidrológico. Às vezes ela está congelada, que na verdade o ciclo hidrológico é igual você falou, tá aí a vida inteira e vai continuar, não vai parar. Metais pesados, né? Metais pesados têm presença, sim. Que, por exemplo, a área de mineração, né? Que às vezes utiliza mercúrio, chumbo, né? Aí que tá também, que é outro preconceito que a gente tem. A gente acha que também toda mineradora, ela é de fato poluidora. Claro, ela tem um aspecto visual, né? A gente vê aquele impacto causado, mas toda mineradora hoje, para abrir, ela precisa de um plano de fechamento. Então, antes de você abrir, você já tem que informar o que você vai fazer com aquela área quando você fechar. Então, o que a gente vê é só aquele buraco, aquele negócio, putz, deve estar destruindo o meio ambiente, né? Mas, na verdade, cara, da mesma forma, existe várias formas de você compensar aquele impacto ambiental. É claro, se ele for licenciado,
Da mesma forma com que o produtor rural. O grande impasse está aí no que é licenciado, no que é feito da forma legal, de forma sustentável, e o que não é. E normalmente a gente acaba vinculando os dois e achando que é uma coisa só. Uhum. Hoje a gente está tendo a gente está indo para um lado onde o mercúrio ele não é mais utilizado na mineração. Então isso vai desde pequenos desde pequenos mineradores, né? Inclusive a gente está com um plano sendo feito agora para justamente acabar com essa utilização de mercúrio, que é muito prejudicial ao meio ambiente se ela for feita de qualquer forma. É claro que uma grande mineradora ela tem diversas estruturas ali que a gente diz mitigar os impactos causados pelaquela mineradora. Então, quais são o que de fato uma mineradora pode causar ali de impacto ambiental e quais são as atitudes, quais são... o que a gente pode fazer para diminuir ou acabar com esses impactos ambientais? Então, só aí a gente consegue, de fato, ver que não é tão prejudicial quanto muitas pessoas pensam. É claro, a gente vai ter um impacto. Eu não vou mentir, é uma mineradora, né? Mas os impactos causados ao meio ambiente, eles podem ser, sim, compensados em outra forma. E com o fechamento, a gente tem ainda mais um ganho ambiental ali para aquela propriedade. Mas o grande problema está aí enquanto ela está em operação, né? Vai ter aquele impacto ambiental visual que a gente fala, aquele impacto visual negativo, né? De ter um buraco ali, às vezes uma cava, que é o que a gente fala na nomenclatura técnica. Então, aquilo ali visualmente é muito ruim de se ver. Mas feito de forma correta, você fazendo uma bacia de rejeitos de forma correta, dimensionando aquilo de forma correta também, fazendo a expansão de forma correta, de uma forma sustentável, cara, os impactos ambientais ali serão mínimos. E outra coisa que a Secretaria de Goiás também cobra é o acompanhamento de toda a licença ambiental. Então, por forma de condicionantes, né? Então, não é só você licenciar, o técnico ir lá e licenciar e virar as costas e deixar. Está liberado. Não, você precisa fazer o acompanhamento, entregar relatórios semestrais, fazer análises de água, tá contaminando, não tá, teve vazamento, não tá, fazer ali alguns estudos de solo também, ver se está contaminando, se está passando, ver a estabilidade dos taludes da barragem para que ela não rompa e possa vir a causar, de fato, o que houve lá em Brumadinho, né? Que acho que chocou milhares de brasileiros. Nossa. Aí, todo mundo, né? Até hoje, né? Assim, até hoje, cara. Vai demorar muito tempo para recuperar ainda, né? Sim, infelizmente, sim. Então, esse tipo de coisa não pode acontecer, não pode deixar acontecer, entendeu? Então, é daí que vem o acompanhamento semestral. Você precisa fazer o acompanhamento de todo o projeto, né? O monitoramento de toda aquela estrutura. Perfeito. Ítalo, ficou faltando algum tema aqui pra gente falar ainda aqui? Uai, não sei, eu acho que a gente falou tanta coisa. Falou muita coisa, né? Acho que a parte de saneamento mesmo já ficou um pouquinho para trás. Não, mas acho que porque são muitas dúvidas, né? Sim, é muita informação. E, cara, perfeito. E quem quiser encontrar o seu trabalho aí nas redes, quiser dar uma olhada aí como é que faz para melhorar a sanidade da água, o ambiente sanitário lá, o rural, como é que ele faz para te encontrar? Ele pode ir atrás da gente pela nossa empresa, que chama Prevention Ambiental, a gente está no Instagram, LinkedIn, ou também pode encontrar Ítalo Tobias ou Engenheiro Ítalo também no Instagram. Ítalo com H, né? Ítalo com H, isso. Vai lá, marca a consultoria aí e para de jogar dinheiro fora, né? Porque, por resumo, favor. Se você não está cuidando da sanidade da sua casa ou do seu rebanho, do jeito errado, você está desperdiçando dinheiro. Você entendeu aqui, né? No episódio. Ítalo, obrigado, viu, cara, pelo seu tempo. Que isso, foi um prazer. Eu que agradeço pelo convite. E estou de portas abertas. Sempre que precisar, que quiser, estamos aí. Tamo junto. E o meu, você já sabe, né? É @porpedromaia. Segue o Pedrão lá, manda uma mensagem. E segue o nosso aqui do podcast, que é @portalagro2. E você já conhece também o nosso portal de notícias, é www.agro2.com.br. Fechou? Obrigado pela sua presença até aqui. Você já assistiu? Você já sabe, né? Inscreve no canal aí, deixa seu like, comenta, compartilha e esparrama no mundo. Fechou? Um abraço, tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.